os comentários que eu fiz com relação às cidades impenitentes. Agora, meus amigos, eu vou ler alguns trechos da ruína do Templo de Jerusalém, para a gente poder começar os comentários. Quando Jesus saiu do templo para ir-se embora, seus discípulos acercaram-se dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Era uma imponência tremenda. Ele, porém, lhes disse: vedes todas essas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Está em Mateus. E em seguida, esse é o item 16, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz. Quer dizer, olha como a misericórdia divina coloca oportunidade na nossa frente, né, gente? E nós não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Mas agora, tudo isto se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra, a ti e aos seus filhos, que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Jesus te visitou. Está em Lucas, no capítulo 19. Mas aqui, no mesmo Evangelho de Lucas, nesse item 17, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha que reúne sob as asas seus pintinhos e não o quiseste. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Quando virdes um exército cercando, olha as previsões dele, cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Fujam para as montanhas os que estiverem na Judéia. Olha a extensão de tudo aquilo. Retirem-se os que estiverem dentro dela e não entrem os que estiverem na região circunvizinha, porque esses dias serão os da vingança. Esses termos fortes, devido à cultura da época, era muito utilizado por aquela cultura, e Jesus tinha que falar daquele jeito para poder ser entendido. Porquanto esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está nas Escrituras. Ai das que estiverem grávidas nesse dia, visto que esse país será acabrunhado de males e a cólera do céu cairá sobre este povo. Serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que haja se cumprido o tempo das nações. Está no Evangelho de Lucas mesmo, e isso que eu li foi o item 18. Gente, Jesus prevê aqui também a ruína do templo e da própria Jerusalém. Esse templo, essa ruína do templo aconteceu 70 anos depois da sua crucificação, destruído pelos romanos, que deixaram só a sua parede de pé, para que o povo judeu não esquecesse que Roma, a poderosa Roma, vencera a guerra. Daí viria a expressão Muro das Lamentações, e até hoje, né? Ele existe ali, se tornou local de veneração até hoje pelos judeus, um dos lugares mais sagrados de Israel. Mas na época de Jesus, olha lá o que se estende até hoje, gente. O templo tinha se transformado em comércio. Então, lá tinha comércio de animais, objetos de culto. Objetos de culto, lembra a vocês alguma coisa? Câmbio de moedas. Era um lugar de exploração pela classe sacerdotal, onde tudo era pago, até as preces, desviando a finalidade do templo. Nós temos aqui, gente, situações tristes em que determinados segmentos religiosos colocam seus adeptos em situações de muito constrangimento, de muita dificuldade. Teve uma senhora que trabalha numa escola, e ela veio pedir um dinheiro emprestado da diretora para pagar. A diretora perguntou, mas como?
Você recebeu o seu dinheiro antes de ontem, já acabou? Como é que é isso? Para que é? Para comprar o leite. E por que você não tem mais dinheiro? Porque o líder religioso, né, falou para mim que eu não consegui o que eu queria porque a minha confiança não foi plena. Eu só tinha dado uma parte do meu salário e eu tive que dar todo, e eu dei todo para poder conseguir. O meu sacrifício não tinha sido o suficiente, porque foi parcial. Olhem só, e Jesus veio nos dizer que para ter contato com Deus não dependia de um templo majestoso como aquele, não dependia de um lugar físico, não dependia de cerimonial, de rituais. Jesus veio ensinar que a criatura é mais importante que o templo foi feito para a criatura e não ela para o templo, que o nosso verdadeiro templo é o nosso coração, a nossa casa mental, é ter um padrão vibratório que permita a entrada de Jesus, e esse padrão vibratório só com as nossas mudanças internas. Jesus nos orienta a orar, entrando no templo desse nosso coração, e isso pode ser feito em qualquer lugar. O templo de pedra não vai nos dar essa condição, porque isso é um trabalho nosso, um esforço nosso, tem que vir daqui de dentro. Jerusalém recebeu a presença de Jesus, levando todo o seu conhecimento, todo o trabalho de assistência, de conforto, de esclarecimento, de soluções para o corpo, de acordo com as condições espirituais de cada um, claro, e soluções principalmente para a alma. Então, Jerusalém, era mais uma daquelas cidades consideradas impenitentes, ou seja, aquela que nega a penitência. Essa penitência, gente, é no sentido de renunciar ao comportamento desregrado, em nome dessa ideia de paz, de amor, de sabedoria que Jesus trouxe. Por isso que elas são chamadas impenitentes, são rebeldes. É a forma mais clara da gente entender, né? Nesse item 17 aqui, gente, a gente vê palavras muito duras ditas por Jesus, mas necessárias, expondo as consequências atraídas pela realidade espiritual, pelo comportamento daquela cidade. Jesus alerta quando aconselha a quem pudesse precaver daquela situação, porque não ia sobrar nada, aquelas cidades seriam arruinadas. Nesse item aqui 18, Jesus conta a própria história da nossa humanidade, quando fala sobre o fio da espada, passados a fio de espada, levados para o cativeiro, os judeus foram feitos escravos, das invasões, sobre as guerras que existiam naquela época, em que reinos invadiam reinos, o Império Romano perdendo a sua força, sendo invadido por outras nações. E as palavras de Jesus vêm de uma forma muito forte, falando dos tempos difíceis que viriam a partir dali. Mas será que tudo isso seria obra do acaso, meus amigos? Jesus previa que essas invasões seriam um castigo do céu? Não. Ele usa palavras fortes, como eu falei para vocês, condizentes com a cultura rude da época, porque senão ele não ia conseguir chegar ao entendimento deles. O chamado, mas nem assim, né? O chamado castigo dado por Deus, gente, não existe. O que existe são leis criadas por ele. E ao ferirmos essas leis, estamos sujeitos às consequências pelas nossas próprias escolhas. E essas consequências podem vir a longo, a médio, a curto prazo. Muitos se sentem injustiçados por coisas que acontecem em suas vidas, mas nesse nosso mundo de provas e expiações, existe injustiça, sim, pelo grau evolutivo nosso, né, dos habitantes desse plano, mas injustiçados não, porque Deus é soberanamente bom e justo, e sua misericórdia é infinita. Ele não joga dados com seus filhos, então não existe vítima inocente, sempre tem um porquê. E aí nós podemos estender mais além para outros eventos importantes na história da humanidade, essas mudanças que foram acontecendo no mundo, onde ele previu, reinos caíram, sistemas de governo mudaram, religiões se extinguiram, isso tudo porque os espíritos falam, e nós entramos agora numa parte importante do livro dos espíritos, a respeito da lei do progresso, né?